E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Jogo Mestre. Eu acredito que muitos de vocês desejam realizar o seu primeiro investimento na Bolsa de Valores, mas muitas vezes acabam postergando essa decisão por medo, por receio de não saber qual é o próximo passo que você tem que tomar, qual é a ação que você vai ter que comprar, qual é o fundo imobiliário que você vai ter que comprar. Provavelmente você ainda está investindo na renda fixa, mas qual é o próximo passo? E especialmente para aquelas pessoas que desejam aprender sobre isso sozinhas. E eu falo isso porque lá em 2019, quando eu comecei realmente a investir, eu me senti dessa forma. Tem até uma história curiosa que no momento que eu fui realizar o meu primeiro investimento em 2020, eu mando dinheiro para minha corretora, mas eu acabo abrindo o home broker e não tomo a decisão de comprar porque eu não tinha confiança. Eu não sabia o que realmente eu estava fazendo naquele momento. E daí eu tiro o dinheiro da corretora, mando de volta para minha conta corrente e só depois de 2 meses é que eu realmente vou realizar o meu primeiro investimento. Acabava que minha cabeça ficava com muitas informações que eram colocadas sobre a Bolsa de Valores, que é cassino, que é um jogo muito rápido, e de fato eu não entendia que a Bolsa de Valores é onde os negócios para que você se torne sócio, eles estão, no qual você vai participar do crescimento dessas empresas. Por exemplo, no momento que você comprar uma ação, que você comprar uma participação no negócio, você está confiando que aquele negócio ele vai crescer no futuro e vai distribuir os lucros com você e a cotação da empresa ela vai acabar crescendo ao longo do tempo. Só que naquela época eu não entendia nada disso. Ao realizar o meu primeiro investimento, eu não entendia nada disso. Eu não sabia, por exemplo, como funcionava a bolsa de valores, eu não sabia os conceitos básicos que eu deveria entender para poder investir. Eu não entendia o que era o longo prazo direito. E é por isso que essa foi a minha primeira atitude na bolsa de valores. Eu mando dinheiro para a corretora, volto e depois mando de novo e aí é que eu invisto. Nesse vídeo de hoje eu quero fazer com que vocês tenham a confiança de realizar esse primeiro investimento em determinado ativo que lhe traga certa tranquilidade, para que você não coloque o seu dinheiro em algo e logo depois de 1 ou 2 meses, você fique com tanto medo, você não entenda nada do que está acontecendo e simplesmente você acabe tirando o seu dinheiro de lá, porque é isso que acontece com a maioria das pessoas. Antes de você realizar de fato esse primeiro investimento, eu acredito que você deve conhecer, você deve entender o funcionamento de alguns quesitos da bolsa de valores. Você deve entender que a bolsa de valores, que os ativos que lá estão, eles são variáveis. Em determinado momento, algo vai estar subindo, algo vai estar caindo. E isso funciona como a lei da oferta e da demanda. Alguém vai estar vendendo e alguém vai estar comprando. Alguém acredita na empresa e alguém naquele momento não acredita nela. Então é bem comum que isso desperte um certo medo nas pessoas quando elas não entendem o que é que está acontecendo, especialmente nos momentos de queda. Se você entrar sabendo que aquele determinado ativo, aquele determinado negócio que você colocou o seu dinheiro, ele vai variar ao longo do tempo, beleza, você já está compreendendo o funcionamento da Bolsa de Valores. Agora você vai ter mais confiança para realizar esse primeiro investimento e se manter nisso dali. Compreenda também que você simplesmente não está comprando aquele ticket que aparece lá no seu aplicativo ou no seu home broker. Não é só aquele ticket que aparece ali. Por exemplo, no Itaú, você não vai estar comprando só o YouTube 3. Não, você vai estar comprando uma participação no negócio. Você está se tornando sócio do Itaú. É lógico que, principalmente no início, você vai ter certas participações irrelevantes. Só que, de certa forma, você está participando do crescimento da empresa. Por quê? Você acredita no futuro, no crescimento daquela empresa ao longo do tempo. Então, você vai estar comprando negócios, você vai estar colocando o seu dinheiro em negócios, não só naquela cotação, não só naquelas 4 letrinhas e um número que aparece lá para vocês. Da mesma maneira, entenda que a bolsa de valores não é algo que vai lhe deixar rico rápido. Não. É um local
para acumulação e para multiplicação de dinheiro. O que vai enriquecer você é o seu trabalho. Não entre na bolsa de valores querendo fazer lucros, querendo ter a sua renda a partir da bolsa de valores. Não, isso é conquistado no futuro a partir da multiplicação do seu dinheiro, a partir do acúmulo do seu dinheiro dentro da bolsa de valores. Bolsa de valores é para você acumular e para multiplicar o seu dinheiro. O que é que vai lhe enriquecer de fato é o seu trabalho. Encontre maneiras, sim, de ganhar mais dinheiro. E quanto mais dinheiro você ganha, mais você vai poder investir. Porque eu aposto, e isso acontece muito comigo, a partir do momento que eu entendi a possibilidade dessa multiplicação, que vamos supor, depois dos 10 anos, aí sim a bola de neve, ela começa a se acumular, daí você vai ter mais desejo ainda, maior motivação para conseguir aumentar a sua renda e poder colocar mais dinheiro, para que essa acumulação ela seja maior no futuro. Dessa mesma maneira, você deve compreender alguns conceitos básicos quando você realizar determinado investimento. Você deve conhecer o que é uma ação, você deve conhecer o que é um fundo imobiliário, você deve conhecer o que é um ETF, o que é uma BDR. Da mesma forma, você deve compreender a sua relação de risco e retorno. Você deve compreender que o que funciona é o longo prazo. O que funciona é você jogar um jogo que poucas pessoas jogam. As pessoas não estão dispostas a jogar o jogo do longo prazo. Elas preferem o jogo do curto prazo, porque muitas irão, por necessidade, ou muitas vezes por ganância, buscar esses ganhos mais rápidos. Então você deve conhecer uma ação, você está comprando a participação no negócio, num fundo imobiliário, você está colocando o seu dinheiro dentro de um imóvel, você está comprando um pequeno pedaço de determinado imóvel e vai receber aluguéis por aquilo. Um ETF. O ETF é um fundo no qual administra, ele pega o seu dinheiro e coloca num conjunto, num aglomerado de empresas e daí você vai e compra participações dentro desse fundo. A replicação de um índice, do Ibovespa, do S&P 500. Então, você deve conhecer isso para que você entenda onde é que você está colocando o seu dinheiro. Da mesma maneira, essa relação de risco, você deve compreender porque talvez no início você não deva buscar nada que é tão arriscado. Você deva buscar certa tranquilidade. E essa tranquilidade, eu sinceramente acredito que você vai alcançar a partir do momento que você começa a estudar, que você começa a entender. E desde já é uma coisa que vocês terão que fazer. Vocês terão que pesquisar, vocês terão que ler, vocês terão que aprender sobre isso daqui. Uma das maiores mentiras que me foi contada lá no meu início, que eu acreditei durante muito tempo, é que eu não deveria estudar sobre investimentos, que eu não deveria aprender sobre investimentos. É lógico que eu trabalho com isso daqui, então eu tenho que estudar todos os dias sobre isso. Agora você, um investidor comum, simplesmente você não vai ficar sem aprender nada. Até porque eu costumo repetir que quando você começa a observar a multiplicação do seu dinheiro, isso desperta um certo desejo para que você queira aprender mais sobre aquilo. Porque aí sim você está começando a entender esse ciclo de crescimento da bola de neve. Entenda que você vai precisar realmente aperfeiçoar esse conhecimento no seu início. Eu tenho algo que eu chamo do projeto potencial da independência, no qual eu digo que do ano 0 até o ano 5 é para que você aprenda o máximo possível e olhe cada vez menos para os seus retornos. Porque você ainda não sabe fazer isso bem. Provavelmente você está assistindo esse vídeo porque você não sabe nem fazer o seu primeiro investimento. Então não tem como você simplesmente chegar aqui e já querer ter os maiores retornos. Logo agora, não, talvez isso demore. Você deve saber que as coisas demoram para acontecer. Eu também me ancorei muito no meu início em certas leituras. E eu quero deixar um único livro aqui para que vocês que estão realmente querendo realizar esse primeiro investimento, leiam. Ou até mesmo para quem já investe, ainda está muito embaraçado, não sabe qual estratégia, qual caminho seguir, é o jeito Warren Buffett de investir. Para mim é um livro com uma linguagem muito simples.
Eu não vou indicar aqui nenhum livro sobre educação financeira para tratar sobre as finanças, não. Aqui é sobre investimentos, então eu acredito que esse seja um dos livros de entendimento mais básico para todo mundo. E provavelmente depois de você entender como é que funciona a bolsa, de você entender esses conceitos básicos, talvez você ainda esteja com medo de colocar o seu dinheiro em algo. Isso é completamente normal. Na minha história, eu passei praticamente 6 meses estudando e com dinheiro. Eu estava com dinheiro para investir, mas eu passei 6 meses estudando e no momento de investir, eu dei para trás. Eu disse, caramba, eu ainda não entendo o que é que eu vou fazer. Eu fiquei com muito medo de colocar o meu dinheiro e perder e ver aquilo sumir. Principalmente porque eu nem sabia como é que funcionava a corretora. Tipo, eu mandei o dinheiro para lá e eu disse, aí agora, meu dinheiro vai ficar onde? Como é que eu vou ver o meu dinheiro aqui? Eu sabia já um pouquinho ali sobre o que era uma ação e tal, mas eu ainda não compreendia. E daí, essa confiança, ela precisa ser conquistada na base do estudo. Você deve entender o mínimo possível sobre aquilo, só que chega um momento que você tem que colocar o seu dinheiro. Você tem que investir, você tem que tomar realmente essa decisão de comprar. E já entendendo que você não vai comprar a melhor ação, você não vai fazer o investimento certeiro, você não vai começar pelo melhor. Não. Provavelmente você vai começar por algo que você, depois de uns meses, vai vender. Porque logo depois que você começar a estudar, você vai percebendo o que é melhor. Não fiquem nessa paranoia de querer acertar logo de primeira. Não. Invista em algo que lhe traga tranquilidade, em algo que lhe deixe confortável, para que você não fique com tanto medo e desespero e não queira mais fazer isso. Daí que, assim, eu não vou indicar nenhum investimento, mas se eu fosse começar hoje, eu começaria investindo no setor bancário. É um setor tranquilo, confortável, resiliente, sem tantas variações. É tipo, se você for olhar, especialmente os dois maiores bancos do Brasil, você vai perceber como um reloginho. As coisas funcionam exatamente daquela forma, crescendo um pouquinho ali a cada ano. Eu buscaria isso, de começar dessa maneira, se fosse para o setor acionário, até porque seria bem melhor. O primeiro investimento que eu fiz foi na Oi. E foi uma grande lição, porque eu entendo como não começar. Eu sei como não começar comprando ações. Então eu ficaria no setor bancário. E caso eu fosse para algo não tão arriscado, aí sim eu compraria um fundo imobiliário. Investiria em algo que eu pudesse entender sobre os imóveis, que eu pudesse ver os imóveis lá nos relatórios e receberia o aluguel para isso. Os fundos imobiliários, eles são bem mais resilientes, não tem tantas variações e todos os meses o dinheiro vai estar caindo ali na sua conta. Da mesma maneira, um ETF, que para mim é o tipo de investimento mais simples que existe. Você não vai ter a menor preocupação quando você faz uma boa escolha. Eu também, sem problema nenhum, começaria colocando o meu dinheiro em ETF e comprando isso todos os meses. Naquilo que eu falei, o seu trabalho vai lhe enriquecendo, você vai aumentando os seus ganhos e você vai comprando todos os meses. E para realizar esse investimento, pessoal, assim, eu gosto de pensar que você deveria colocar um valor pequeno. Para você, tipo, você vai colocar o pé no mar, que é a bolsa de valores, então coloque só a ponta do pé, para você ver se está frio, se está quente, se você quer realmente fazer aquilo. Depois que você fizer isso, aí sim você vai entrando. Você vai conhecendo o mar, você vai entendendo como é que funciona. Não queira já começar colocando muito dinheiro sem entender muito o que você está fazendo. Porque se você perder, você vai desistir para sempre de fazer isso. Enquanto você começar com um valor pequeno, é bem provável que, e esse valor deve ser um valor que você não vai precisar para viver nos próximos meses. Vamos supor, você pegou R$ 100 e comprou lá um fundo imobiliário, ou você comprou uma cota de um ETF, você comprou 2 ações em determinado negócio, aí sim você está começando a colocar o pé, você vai entendendo como é que funciona isso. Se eu não me engano, quando eu comecei, eu acredito que eu devo ter começado com R$ 600, eu não lembro
bem hoje. Só que eu comecei com 600 porque daquilo. Eu fiquei com medo de investir. Se eu não me engano, no primeiro momento foi R$ 300 que eu mandei, ou 200, mas eu fiquei com medo. Aí eu juntei mais um pouquinho de dinheiro e já comecei com 600. Que aí realmente eu tive a confiança de fazer isso a partir do momento que eu compreendi toda essa lista que eu passei aqui para vocês. Eu estou olhando às vezes para o lado porque eu tenho um checklist aqui, né? Para eu não me perder. Mas foi exatamente isso daqui que eu fiz. Quer dizer que eu não fiz dessa forma, né? Foi exatamente dessa forma aqui que eu fiz. A única coisa que eu fiz de errado foi ter comprado o Oi. Mas eu segui todo esse script aqui. Eu até costumo pensar comigo mesmo que eu comecei de uma maneira muito certa, muito adequada. Se você for ouvir o relato da maioria das pessoas que falam sobre investimentos ou que investem de alguma forma, você vai ver que a maioria começou fazendo day trade, derivativos ou alguma coisa do tipo. E eu não, eu comecei já investindo em ações. É lógico que eu comecei pela Oi, mas eu comprei Oi e Banco Inter. Eu dei muita sorte em Banco Inter, porque foi uma rentabilidade na época, assim, absurda. E Oi eu também não tive... Não perdi, eu acho que eu perdi um pouco de dinheiro, mas era um valor, assim, irrisório. O primeiro investimento, ele deve ser feito dessa maneira. Compreenda esses itens, esses tópicos da Bolsa de Valores, compreenda alguns conceitos básicos que você não vai acertar de primeira, saiba de início o que é que você está comprando, tá certo? Você não vai saber avaliar muito bem ainda a determinada empresa. E é por isso que eu falo, comece por aquilo que é mais certo. Mas, Matheus, mas não tem isso que é mais certo? Tem. Tem alguns investimentos que eles são mais certos, sim, na Bolsa de Valores. E é por isso que eu falei aqui para vocês as opções que vocês têm para começar. Façam dessa forma, realizem o seu primeiro investimento. Assim, para quem já investe, siga a partir de agora fazendo dessa maneira. Entenda que você precisa estudar. É uma coisa que todo mundo vai ter que fazer. Não tem como fugir disso. E de toda essa forma, depois de você ter compreendido isso, eu espero que no final do vídeo, se você realmente está disposto em começar a investir, você vá lá, compre uma ação que seja de uma empresa que traga essa tranquilidade, traga esse conforto, porque aí sim você vai ter começado. Eu garanto que depois de começar, uma certa, eu não gosto muito desse termo da chavinha mudar, mas uma certa chave vai mudar, porque você vai ver que realmente aquilo funciona. Aquilo multiplica o seu dinheiro, aquilo dá uma certa acumulação. Eu sugiro que vocês comecem a destinar um certo valor todos os meses para realizar esse investimento, só que principalmente nunca parem de estudar. Nunca parem de pesquisar, nunca parem de ler e nunca parem de acompanhar esse canal aqui. É isso que vai fazer com que vocês possam evoluir, que vocês possam aprender mais. Agora sim, você já entrou no jogo da construção da independência financeira. E caso você comece realizando o seu primeiro investimento ou ajustando a sua rota agora, é bem provável que você tenha a tendência maior a se manter no longo prazo. E é por isso a minha sugestão de você continuar acompanhando, porque eu sempre vou tratar de investimentos aqui no longo prazo. Por mais que seja tentador, eu sei que é tentador você buscar retornos de curto prazo, eu sempre irei focar no longo prazo. Então, pessoal, se você realmente gostou desse vídeo, assim, esse talvez seja o vídeo mais sincero que eu já gravei aqui para vocês e que eu também mais gostei de ter gravado. Eu espero que você possa deixar aí no comentário se você quer uma análise do livro O Jeito Warren Buffett de Investir, ou também a sua experiência com esse primeiro investimento, se esse vídeo acabou destravando você para que pudesse realizar ele, que também você possa curtir o vídeo aí embaixo para mostrar que o conteúdo é relevante aí para o YouTube e indicar para mais pessoas para que essa mensagem ela seja espalhada. Se você também puder compartilhar, eu também agradeço, tá certo? Então, até o próximo vídeo.